Bom, eu vou mostrar como é que a gente poderia usar o AB para fazer a identificação de documentos. Isso aqui é uma ferramenta, que é o Flex Layout, e para fazer reconhecimento de documento eu uso um template que eu chamei de classificação. O próprio AB tem aqui um tipo de projeto que ele chama de Classifier Project. Para que serve isso? Como é que a gente ia fazer se a gente usasse um template para cada documento que a gente tem no nosso sistema? Por exemplo, a gente pode ter 20 tipos de documentos diferentes e cada documento tem um template específico para localização de dados para abstração. Então, se a gente usar um classificador primeiro, que é para tentar identificar o tipo, a gente pode facilitar o trabalho da ferramenta e, consequentemente, ter um grau de assertividade melhor. Então, eu mapeei em um teste aqui alguns campos que a gente tem em DARF, GPS e arrecadação, por exemplo. A ideia aqui não é abstrair dados, é só para identificar o documento. Então, eu cheguei aqui na arrecadação. Eu sei que algumas arrecadações, a maioria tem, as arrecadações que eu estou procurando tem esses campos aqui. Então, eu carreguei aqui 30 imagens, são imagens variadas, temos arrecadações, tem DARFs aqui dentro, GPS, prefeitura, entre outras coisas. Eu vou submeter elas a uma classificação com base nesses campos aqui que eu mapeei, só para a gente ter uma ideia. Está processando, então a gente pode observar que ele já está identificando. Cada vez que ele processa uma página, ele identifica o tipo aqui, já dá para a gente ver alguma coisa. Uma coisa legal é que se ele identificar o tipo, ele já sai fora. Por exemplo, nesse caso, a arrecadação está nessa ordem. Aqui é uma ordem de prioridade já. Se eu achar que a maioria dos meus documentos é arrecadação, então eu já coloco a classificação de arrecadação em primeiro plano. Se ele descobrir que é arrecadação, ele vai embora. Em segundo lugar, se ele descobrir que é um GPS também, ele já sai fora. Como a gente pode observar aqui. Se ele passar por esses dois e não achar e verificar que é um DARF, consequentemente ele vai ter processado a tentativa nesses dois primeiros. Se ele não achar nenhum, ele vai falar, não identifiquei o documento. Então vamos aguardar aqui, só ele fazer o processamento para poder mostrar melhor como ele conseguiu realmente identificar esses documentos. Está processando ainda. Bom, eu vou estopar aqui já porque eu acho que já é o suficiente para a gente dar uma olhada. Vamos descobrir quem é esse cara aqui. É uma arrecadação. Ele descobriu que isso aqui é uma arrecadação. Como ele fez isso? Vamos mostrar aqui onde que ele localizou. Ele veio aqui e descobriu que o cara é um SEDAI. Eu tinha mapeado dentro dentro de algum campo desse referência aqui que eu achei aqui. SEDAI, por exemplo. Vamos ver aqui um outro. Nesse caso aqui, ó, que interessante. É um DARF. DARF era o último, né? Então ele veio aqui na arrecadação, não achou. Veio aqui, não achou e descobriu que era um DARF. Vamos ver como é que ele fez isso. Vamos ver se tem aqui. Vamos classificar ele aqui de novo só pra gente ter certeza. Então aqui ele descobriu que é um DARF com base na leitura desse campo aqui. Então é mais ou menos assim que o identificador funciona. Da mesma forma que se a gente fizer um projeto de template de um documento específico, vocês vão poder observar num outro teste que eu fiz somente com o DARF, a gente faz a exportação disso aqui e lá no Engine a gente usa o arquivo exportado e quando a gente estiver tratando uma imagem, a gente submete essa imagem a esse arquivo que a gente exportou e ele vai fazer o processamento e vai identificar o documento. Então eu acredito que se a gente colocar inúmeros documentos, praticamente todos os documentos a gente talvez conseguisse identificar através desse processamento. É isso. Bom, esse aqui é o Flex Layout Studio. Eu vou mostrar rapidinho como é que funciona, como que funcionaria para a gente fazer o reconhecimento de um documento. Na verdade, essa ferramenta a gente constrói um template. Eu fiz um teste aqui com o Darf, por exemplo, vou carregar aqui o template dele. Eu carreguei duas imagens aqui de Darf. E através dessas imagens eu posso carregar na verdade várias imagens. Eu peguei essas duas como exemplo. Então eu fiz um testezinho aqui rápido de como faria para detectar alguns campos aqui do Darf. Eu criei aqui, por exemplo, uma chave, eu chamei de keyword período, onde ele vai achar esse campo, período de apuração. Então, simplesmente eu coloquei aqui período de apuração. Nesse caso, ele vai varrer o documento inteiro e vai procurar esse campo. É o campo que eu vou usar como referência para saber a data realmente que é o que eu estou querendo aqui. Então, esse campo eu fiz dessa forma e eu criei aqui o que eu chamei de string período. Nessa string período, eu estou dizendo aqui que o que eu quero está relacionado com a keyword período. Dessa forma aqui, a direita dele, a esquerda dessa margem aqui,
Abaixo dele um pouquinho, deslocaram menos 50 pontos, etc. Eu não vou dar muito detalhe sobre isso, mas isso aqui é um exemplo de como a gente faz para localizar um campo que a gente no momento está interessado em localizar. Então vamos aqui, vou dar um match nessa imagem, que ele vai processar isso aqui que eu criei. Na verdade que eu criei um para o período e um para o número do CNPJ, só para a gente ter uma ideia. Então se eu vier aqui no keyword período, ele já marca aqui na imagem onde ele localizou. Vou no str período aqui, ele já retornou aqui onde ele localizou e o conteúdo está aqui, tá certo? CNPJ a mesma coisa, eu tinha feito uma busca desse campo inteiro, aqui, vou até mostrar aqui. O que eu fiz aqui foi pedir para ele procurar isso aqui, ó, search text, número do CPF ou CNPJ, e depois eu criei um outro campo que vai na referência desse daí, tá mais ou menos parecido com o que eu fiz com o período da apuração. Então aqui ele já localizou. Quando essa bolinha está verde dessa forma aqui, que ele localizou com uma consistência bem interessante. Então se você verificar quando eu clico aqui, ele já mostrou ali selecionado, está aqui o conteúdo. Se ele detectar que a imagem aqui embaixo está melhor que a de cima, na verdade ele vai procurar isso no documento inteiro. Também se eu quiser programar, ele procurar só daqui para cima, a mesma coisa. Só para a gente ter uma ideia, eu vou adicionar um campo aqui, que é código de barra. O código de barra, na verdade, a gente não precisa usar referência. A hora que a gente colocar ele, eu vou criar aqui, vou dar um nome aqui. O nome barcode vai ficar esse nome mesmo. Se eu der deixa eu ver. Se eu der um match aqui nessa imagem, possivelmente ele já vai localizar esse código de barra. Tá vendo aqui? Já localizou. Então, se eu quiser, inclusive, mapear esses caras com base na localização do código de barra, eu consigo criar aqui mais um elemento para poder, caso ele não leia o código de barras, eu usar esses campos aqui para montar a barra. Dependendo do documento, eu posso tentar montar a barra, montar esses campos aqui, representação numérica do código de barras, e também buscar os campos aqui dentro para montar esse campo aqui. Então esse aqui foi só para a gente ter uma ideia como faz a configuração de reconhecimento de um documento. Eu usei o DARF. Assim, terminada a configuração aqui do que a gente chama de template, eu faço a exportação desse cara. Eu faço a exportação e a partir desse documento gerado aqui, que eu vou usar no engine para processar em si mesmo o reconhecimento dos campos e, consequentemente, abstraí-los para jogar no nosso sistema.